Bom dia, bom dia! Vamos continuando aqui nossa devocional de 90 dias, lendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10 ao 13 e Provérbios de número 23. 1 Coríntios capítulo 10 ao 13 e Provérbios número 23. Vamos lá, pega a tua Bíblia. Hoje no nosso dia 46 de leitura, 19 de fevereiro de 2026, dia 46 da nossa leitura de 90 dias. Glória a Deus por isso, Pega a tua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios capítulo 10 para acompanhar a leitura comigo. Diz assim, vamos orar primeiro, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor esse momento da leitura, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós possamos entender o que vem de direcionamento do céu, direcionamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 10 diz: Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia! Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento, para que a possais suportar. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso às pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isso sim, aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura, somos mais fortes do que Ele? Versículo 23. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem questionamentos por causa da consciência, porquanto do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comei de tudo o que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Mas, se alguém vos prevenir
isso foi oferecido em sacrifício. Aí nesse caso, não comais, por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que eu sou condenado por algo pela qual posso dar graças a Deus? Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não eu estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Versículo 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto, quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa, onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Capítulo 12. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando erais pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro mesmo pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenha necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com um decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres?
Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. E o capítulo 13 diz: e agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas como um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheci em parte, e então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente eu sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Se Deus é amor, tá citando dele aqui, né? Posso fazer qualquer coisa nessa terra. Se tiver sem Jesus, se tiver sem Deus nas nossas vidas, não vai valer de nada, né? Tem que ter ele para todas as outras coisas se encaixar e fazer com que o propósito seja realizado, né? Para nós finalizarmos a leitura de hoje, agora nós vamos para Provérbios 23, que é uma conclusão dos 30 ditos dos sábios, né? Então vamos mergulhar aqui nos ditos dos sábios, capítulo 23 de Provérbios, para nós encerrarmos o nosso dia 19/2, né? O 46º dia de leitura. Glória a Deus por isso. Provérbios, capítulo 23, versículo 1. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta se estiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tenha bom senso. Os bens e os prestígios desaparecem como no piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como a águia. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe, entretanto não fala a sinceridade, ou não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Submete o teu coração à disciplina e inclina os teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga a tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Sheol. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre.
É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Ouve, filho meu, e torna-te sábio e dirige o seu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirás de trapos. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes sua mãe quando for idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Que teu pai e a sua mãe sejam muito felizes contigo. Que exulte aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis, e a sua mente entorpecida te fará dizer tolices. Será como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro, e dirás: feriram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que eu possa voltar a beber? Fica aí a nossa meditação, né, dessa palavra de hoje. Amém? Que nós possamos ter o nosso coração segundo o coração de Jesus, né? E não de acordo com o que o mundo prega para nós, mas de acordo com o que Jesus prega para nós. Amém? Deus abençoe grandemente. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Nosso coração está aberto para que o Senhor possa falar e nos moldar de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua pessoa e tua essência, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.